livro, este novo livro do Dr. António Brás Teixeira, a quem agradeço a amabilidade de me ter convidado para participar desta sessão, que é uma grata oportunidade de expressar um sentimento congratulatório pela publicação de mais este livro na vasta e importante obra filosófica do professor António Brás Teixeira, e é também uma ocasião, uma circunstância que eu muito prezo de poder, aqui de algum modo, intervir numa reflexão e, por assim dizer, num diálogo sobre a temática deste livro, que tem o título Breve Tratado da Razão Jurídica. Este livro é uma natural sequência de um livro anterior do professor António Brás Teixeira, e ambos constituem, por assim dizer, uma visão integral ou completa de uma reflexão filosófica, de um tratado, será breve, também, de um tratado de filosofia do direito que tem, naturalmente, uma finalidade, um propósito didático. De que é que trata este livro? Trata fundamentalmente da razão jurídica. O que é que isto significa, a razão jurídica? No fundo, o que está aqui em causa é uma reflexão sobre o pensamento jurídico. A razão jurídica pode entender-se de várias formas. A ratio é um conceito que tem várias acessões, mas aqui podemos tomar como equivalente do pensamento acerca do direito, ou sobre o direito, ou em que se apoia o direito. O livro primeiro da Filosofia do Direito, do professor António Brás Teixeira, intitulado Sentido e Valor do Direito, Introdução à Filosofia Jurídica, procura responder à questão fundamental: o que é o direito? O sentido e valor do direito. Portanto, definir o direito, daquilo que o direito é. Este segundo volume procura ser uma reflexão sobre o pensamento acerca do direito, o conhecimento do direito, a realização prática do direito, por exemplo, a interpretação das normas jurídicas. Está aqui em causa um aspecto fundamental que tem que ver com a realização do direito. O direito é uma realidade prática. A culminação da ordem jurídica é a determinação concreta do justo nas relações jurídicas e, portanto, está aqui em jogo algo que é verdadeiramente essencial, que é verdadeiramente fundamental. Trata-se aqui, digamos, por outras palavras, por assim dizer, dos meios da realização do direito. Sabendo nós previamente o que é o direito, tratamos depois de saber quais são os meios de realizar, de conhecer e de pensar e de realizar concretamente o direito. A expressão do direito não se esgota na norma ou na lei, mas verdadeiramente o ponto crucial da realização do direito está na determinação concreta, na solução concreta das questões jurídicas. Aquilo que corresponde a um conceito clássico muito importante e que está
essencialmente ligado a este conceito de razão jurídica. Esse conceito é o conceito clássico de jurisprudência, a prudência do justo, aquilo que os juristas romanos, um deus Ulpianos, definiu como numa fórmula lapidar que convém trazer à lembrança a cada momento que tratamos da razão jurídica e que, por assim dizer, informa muito de perto a breve reflexão que aqui pretendo fazer, que é o conceito de jurisprudência. O Ulpianos, um grande jurisconsulto romano, definiu-a desta forma. A jurisprudência é divinarum atque humanarum rerum notitia justi atque injustitiancia. No fundo, é essa a missão do jurisconsulto, do jurista jurisprudente, aquele que decide no concreto aquilo que é justo ou injusto, com esta referência que é importante a este ponto de partida, que é, por assim dizer, o conhecimento das coisas divinas e humanas, que devem sempre estar presentes também no espírito do jurista. De certo modo, esta sequência de reflexões do Dr. António Bastos, nestes dois volumes que constituem a sua filosofia do direito, encontro alguma correspondência com a obra de Michel Villers, da Philosophie du Droit, cuja primeira parte, ou primeiro volume, é les définitions et fins du droit, a definição, ou as definições e os fins do direito. Isso é um pressuposto do que vem depois, que são les moyens du droit, como diz este autor. Nós, para sabermos como se deve proceder no conhecimento do direito e na sua realização prática concreta, temos que saber previamente o que é o direito. Como pode o jurista ou o homem comum atuar e agir no mundo do direito se não se souber previamente o que é o direito? Do que se trata? Quais são os seus fins? E é essa ideia de que da noção e dos fins de direito que trata o professor António Brás Teixeira no volume que antecede este. Um volume, portanto, em que ele se aproxima do conceito de direito relacionado fundamentalmente com valores. O direito é uma realização de valores e, primordialmente, do valor da justiça. Portanto, a ordem jurídica é a ordem e justiça, é uma ordem de justiça. Ora, neste livro, o professor Brás Teixeira desenvolve a sua reflexão em torno desta questão da razão jurídica, como razão prática. A razão do direito, a razão jurídica, é uma razão prática. Há uma razão meramente especulativa, que é a razão do conhecimento das coisas, não é? Digamos, por assim dizer, uma razão, um intelecto contemplativo, conhecer o que as coisas são. E há uma razão, um intelecto prático. E dizem os clássicos, intelectos especulativos para extensione fide práticos. Quer dizer, o conhecimento das coisas leva-nos depois a operar, não é? A agir. Portanto, há aqui uma questão prévia e fundamental, que é a relação entre a razão prática, o operar jurídico e, digamos, a razão especulativa, aquilo que as coisas são. O agir humano pauta-se pelo ser. E é por isso que dizemos que o intelecto especulativo faz-se depois prático quando se trata de agir no campo moral, no campo jurídico, no campo político. É preciso primeiro saber o que é o homem e o que é esta sua dimensão do agir nestes vários aspectos, para depois colocarmos os problemas de como atuar neste campo. E, portanto, este livro é uma consequência, ou é um corolário
logicamente natural do livro sobre o sentido e valor do direito. Há duas reivindicações que o Dr. Vaz Teixeira coloca no seu livro, e são duas reivindicações a que eu me associo plenamente. Tem a ver com a defesa do saber filosófico ou filosófico-jurídico, e tem a ver com a defesa do estatuto do filósofo. O Dr. Vaz Teixeira entende, naturalmente, oportunamente, que é preciso revalorizar o pensamento filosófico em geral e, designadamente, o pensamento filosófico. E há que, digamos, conferir ao cultor deste nobre saber o estatuto que é adequado. E queixa-se justamente o Dr. Vaz Teixeira de que há certos modos ou certos comportamentos atuais que desvirtuam ou desvalorizam, digamos, no plano pedagógico, no plano do ensino, a filosofia do direito, e talvez também uma atitude se não digo depreciativa, pelo menos de desvalorização também dos cultores deste saber. Conta-se que um dia se encontrou o filósofo José Ortega y Gasset, um toureiro espanhol, conhecido por El Gallo, e os amigos do toureiro e amigos do filósofo Ortega y Gasset disseram ao toureiro: este é um filósofo, José Ortega y Gasset, o filósofo. E perguntou o toureiro: e esse o que és? E és uma persona que se dedica a pensar. Comentou o toureiro: há gente para todo. Claro que isso pode dizer em tom, de facto, desvalorização. Há gente para tudo, até para pensar. Bom, acho que o Dr. Vaz Teixeira faz parte deste grêmio nobre dos juris filósofos. Vejo que o Dr. Vaz Teixeira prefere usar esta forma, que naturalmente tem toda a legitimidade filológica, juris filósofo em vez de juris filósofo. A forma que você diz jurisprudência, não. Jurisprudência. Pois. É o genitivo. Sim, é verdade. Eu encontro que é legítima essa forma, embora também muitas vezes se diz o jus filósofo. Não é? Repare que o dicionário Leibson não tem nenhuma dessas, nem jus filósofo, nem juris, claro, né? Jurisconsulto, jurisprudência, etc. Mas não. Outra reivindicação do Dr. Vaz Teixeira, que eu partilho inteiramente, é a defesa do rigor do pensamento filosófico, mas também da clareza da formulação do pensamento do filósofo. Quer dizer, o rigor do pensamento filosófico podemos dizer que é um dever de Estado do próprio filósofo, expressar com rigor o seu pensamento. Mas isto não deve estar em conflito também com a exigência da clareza, que, para voltar ao Ortega y Gasset, dizia: la cortesia del filósofo es la claridade. E podemos dizer que esse dever não é um mero dever de cortesia no que respeita ao pedagogo, é também um dever de Estado, não é? E reparo que o que acontece com frequência é que os filósofos em geral e os jurisfilósofos em particular nem sempre cuidam dessa clareza. Portanto, traem um pouco o dever de cortesia e traem também o dever de Estado do pedagogo. Alguns textos, mesmo textos escolares ou académicos, são por vezes de muito difícil leitura pela sua base culto da obscuridade.
uma outra nota em relação a este objeto cultural. Nela figura um oportuno elemento, podemos dizer assim, iconográfico, que é uma representação da justiça e, podemos dizer, do direito, uma simbologia clássica do direito retirada de uma obra de Lima de Freitas, não é? Creio que no Palácio de Justiça ou no Tribunal da Lausanne, se não estou em erro. Fica aqui muito bem, porque de facto a simbologia clássica do direito é verdadeiramente uma forma de revelação do direito. Nós podemos compreender ou aproximar-nos da realidade do direito justamente através da sua representação simbólica, a grega, a romana, e há trabalhos interessantes sobre isso. E faz questão de referir, designadamente, os de um antigo discípulo meu, infelizmente já falecido, e que foi professor na Universidade de Coimbra, o professor Sebastião Cruz, que escreveu um interessante trabalho sobre a interpretação dos símbolos do direito. Não é? A deusa da justiça, a balança, a espada, em suma, os olhos vendados, etc. O que é que tudo isso significa para refletir o direito? Outra pessoa que entre nós tem cuidado muito também desta temática simbólica do direito é o professor Paulo Ferreira da Coimbra. Reparo ainda no seguinte: o doutor Brás Teixeira é dado a valorizar os seus livros com dedicatórias. Dedicatórias que, no fundo, significam várias coisas e todas elas são positivas. E também neste livro há uma dedicatória que é um in memoriam de três juristas e pensadores do direito, dois brasileiros, Lorival Villanova, não é? Reparo que o doutor Brás Teixeira, no seu livro, várias vezes cita os trabalhos, sobretudo lógica jurídica, muito importantes deste autor brasileiro. Miguel Real, dediquei também o livro à sua memória. Nem outra coisa seria esperar, dada a relação forte, pessoal e intelectual do Dr. Brás Teixeira com esse grande mestre, digamos, o criador da ideia do tradicionalismo jurídico, que é a que, aliás, neste livro se refere várias vezes o Dr. Brás Teixeira. E ainda, e finalmente, é um académico e jurista e professor de Direito insigne português, recentemente falecido, que é o professor Ruidal Albuquerque. Bom, dito isto, meus senhores, é tempo de dizer, ou tentar dizer, persuma capita, ou à vol do azul, porque o tratado é breve, mas aquilo que nele se trata é longo, não é? Às longas, muito breves, não é? Portanto, porque o tratado trata de matéria que é extensa e densa. E, portanto, eu não posso presumir, eu li com todo o cuidado, do princípio e fim do livro, e aprendi muito com ele, mas aqui não posso mais do que aflorar certos tópicos para dar conta do significado substancial desta obra, não é? Já aflorei um pouco aquilo de que ela trata. E trata esta matéria, a que já me referi brevemente, em 4 capítulos. Um primeiro capítulo que é destinado exatamente a, digamos, a enunciar de forma breve o que é que se deve entender exatamente por razão. O que é que significa a razão? E a razão jurídica, a razão aplicada ao direito. O pensamento sobre
o direito e a relação também que há entre o pensamento, o exercício do pensamento e da razão aplicada ao direito e também o discurso sobre o direito, a linguagem jurídica. Naturalmente, é um capítulo breve, mas que é importante ler com atenção para compreender o que vem a seguir. E o que é que vem a seguir? Vem 3 capítulos, um intitulado Lógica Jurídica, outro intitulado Hermenêutica Jurídica e outro, finalmente, Retórica Jurídica. O que é que está aqui em casa? Estão coisas extremamente importantes. Nesse capítulo dedicado à lógica jurídica, explica o Dr. Brás Teixeira que pretende definir os critérios da lógica ou expressar o significado da lógica jurídica referida às proposições normativas. O direito é feito de normas, de proposições normativas, não é? E o Dr. Brás Teixeira ocupa-se aí exatamente de explicar brevemente o que são as normas, e as normas jurídicas em particular, do ponto de vista da sua expressão lógica. Há uma lógica das normas, há estudos importantes sobre isso, refere designadamente os de George Kalinowski, não é? Que era um polaco, que aliás teve relações académicas com Karol Wojtyła na Universidade de Lublin, e era uma grande figura do pensamento, depois viveu em França, dirigiu o Centre National de Recherche Scientifique e foi uma grande e luminosa figura. De ser-me registrar uma nota pessoal, um breve parênteses. A filha do mestre já falecido, George Kalinowski, grande pensador do direito e da lógica jurídica, era afilhada de Karol Wojtyła e do Papa João Paulo II. E é casada com um grande filósofo do direito chamado Michel Bastide, que escreveu um livro importantíssimo sobre o conceito moderno da lei. É um livro luminoso. Eu tenho, enfim, o gosto e o privilégio de conhecer esse filósofo, o grande Michel Bastide, que é casado com uma filha exatamente deste filósofo, de George Kalinowski. E recordo-me dele contar e referir uma vez o que eram os encontros com Karol Wojtyła, já Papa João Paulo II, quando o Papa os convidava volta meia volta para irem tomar o pequeno almoço ou conviverem com. Mas então, dizia eu, neste capítulo introdutório, o professor Brás Teixeira ocupa-se de 2 temas fundamentalmente: explicar o que é a proposição normativa, do ponto de vista da lógica. Da lógica formal, porque classicamente há uma distinção entre lógica formal e lógica material. Bem, a lógica formal tem que ver com a correta expressão do pensamento e do discurso na formação dos conceitos, dos juízos, do raciocínio, não é? Independentemente do conteúdo e da verdade substancial. A lógica jurídica material é uma lógica que se preocupa com que o pensamento vá ao encontro da verdade. Neste momento, neste capítulo, o professor Brás Teixeira ocupa-se da lógica formal das proposições normativas e dos conceitos jurídicos, não é? O direito joga com conceitos, e designadamente com aquilo que chama os conceitos fundamentais.
não é? Os conceitos que representam, na essência, os aspectos fundamentais da ordem jurídica. E diz coisas aqui interessantes, algumas de vários autores, e toma posição sobre essa questão, e também aí diz coisas interessantes. Eu tenho pena nesta corrida em marchas forçadas de não poder, enfim, trazer ao de cima e até dialogar sobre alguns desses aspectos. Mas não fujo a dizer aqui uma nota interessante, ou duas notas. É que o Dr. Brás Teixeira, depois de dizer quais são os conceitos fundamentais do direito segundo a perspectiva de vários autores, diz-nos a conta de quais entende que são esses conceitos que, digamos, estruturam e definem a realidade do direito. E uma coisa que diz é o seguinte: o conceito de Estado, não é para inglês, o conceito de Estado não faz parte desses conceitos fundamentais. Porquê? Isto é muito importante. E tem uma nota que tem que ver com a substância das coisas e não apenas com a forma delas. É que o direito à ordem jurídica não é um exclusivo do Estado. A ordem jurídica e o direito não é uma realidade necessariamente estadual ou estatal. Isto é uma questão... Portanto, aqui ao abordar este tema, no fundo verifica-se que se está a discutir qual é o conceito de direito, quais são as traves mestras conceptuais da realidade jurídica. E também não é possível, não é fácil, não é viável, digamos, encerrar isso numa lógica puramente formal, desligada de uma lógica material. Quer dizer, uma lógica que vai ao encontro da verdade do direito e que é a lógica material, é o que podemos também chamar uma lógica alética, quer dizer, é um discurso lógico regido pela verdade, ou quer ir direto à verdade. E, no fundo, se repararmos bem as coisas, o discurso neste livro do Dr. Brás Teixeira, em grande medida é, e ainda bem que devia ser assim, um discurso de lógica jurídica material, de lógica jurídica alética. Quer dizer, em que o que se procura é definir como se há de proceder no conhecimento e na realização prática do direito para se atingir a verdade jurídica. Julgo que, não sei se, quer dizer, o que significa que na base deste discurso está um conceito fundamental, que é o conceito de direito, de verdade de direito. Há uma verdade jurídica, há uma verdade do direito, não é? Porque há o direito e há o torto, não é? Portanto, é bom esclarecer este aspecto, que no fundo encaminha o discurso posterior do Dr. Brás Teixeira, depois nos capítulos subsequentes, em direção a temas fundamentais. Um tema que é tratado sob epígrafe hermenêutica jurídica. É enfim, particularmente interessante ou oportuna no livro do Dr. Brás Teixeira, que é hermenêutica, quer dizer, no fundo, a arte ou ciência da interpretação, não é? Parece ser que hermenêutica procede de Hermes, não é? O mensageiro dos deuses, cujas mensagens havia que procurar compreender e entender. Ora, a hermenêutica jurídica é uma área fundamental do direito, para o conhecimento do direito, das realidades do direito e para a realização dos fins do direito. Desde logo, mas não exclusivamente, no que respeita às proposições normativas, ou às normas, ou às leis, a aplicação correta em função dos fins do direito das leis ou das normas obriga necessariamente a uma correta interpretação das normas. Ora, há na ciência jurídica, na filosofia jurídica, uma abundante reflexão
sobre este tema, digamos, dos procedimentos ou dos processos a que se deve recorrer para interpretar devidamente as normas jurídicas. E o Dr. Brás Teixeira faz uma exposição de algumas das correntes fundamentais, designadamente contemporâneas, que exatamente tratam disso. Que orientação deve seguir o juiz para compreender, para interpretar as normas da lei? Sobre isto há as mais diversas orientações ou posições. Há a este respeito aquilo que os homens chamam Methodenstreit, um conflito de métodos, quer dizer, diferentes perspectivas, não é? E isso tem que ver, necessariamente, com o próprio conceito ou visão que esteja do direito. Por exemplo, aqueles que entendam que direito é igual às leis, e designadamente às leis do Estado, e porventura às leis codificadas, às leis dos códigos, tenderá para certas opções hermenêuticas que serão diferentes de outros que não tenham do direito esta visão acanhada, puramente normativista, legalista e estatista do direito. Tenho pena de não poder aqui ilustrar isso, mas é muito importante, é muito interessante, é um exercício verdadeiramente fascinante este tema da hermenêutica. E o Dr. Brás Teixeira tem o cuidado de situar a hermenêutica jurídica, a hermenêutica no campo do direito, no âmbito das teorias gerais da hermenêutica ou da interpretação. Porque a hermenêutica é uma realidade que ocupa praticamente todas as áreas da cultura. E há teorias gerais da interpretação. A interpretação das várias realidades. Não são só as normas jurídicas. Tantas coisas têm que ser interpretadas. E, portanto, há uma literatura que há alguns autores que formulam teorias gerais da interpretação. Um deles é um italiano que os juristas mais lidos não deixam de conhecer, que é Emilio Betti. Publicou uma obra intitulada Teoria Geral da Interpretação, em que ele procura exatamente mostrar o que é a interpretação, ou quer se encaminhar, e escreveu livros dedicados especificamente para o que é a interpretação jurídica, situando-a no contexto do que é a interpretação de outros textos, da literatura, da escritura sagrada. A reflexão sobre a hermenêutica jurídica anda muito ligada à literatura, à reflexão e aos debates sobre a hermenêutica dos textos sagrados, não é? Há autores que especificamente se têm encarregado, não é, de fazer essa relação. E esse livro interessantíssimo de Emilio Betti tem essa alargada perspectiva. Não é? Um breve parênteses a propósito de teoria geral da interpretação. Recordo uma vez, em conversa com um grande professor humanista e pensador do direito, que era Álvaro Lores, ele me ter dito o seguinte, a propósito também de uma realidade, de um conceito importante, que é o conceito de representação jurídica. Ele me ter dito assim, sabe, eu gostaria de tentar fazer um ensaio sobre a representação jurídica no contexto de uma teoria geral da representação. Não é uma coisa interessante e capacidade não faltava a esse professor, a esse grande, infelizmente falecido, não é? Portanto, neste capítulo, o que é que nós podemos encontrar? Pistas que nos orientem no sentido de procurar os melhores caminhos para a boa interpretação das leis, tendo sempre em vista o seguinte: quais são os fins do direito? O que é que queremos ao interpretar a norma jurídica? Qual é o pensamento ou o fito que nos orienta nessa atividade interpretativa ou hermenêutica?
No último capítulo deste livro, sob a epígrafe Retórica Jurídica, de que é que se trata? Trata-se aqui de mostrar, de algum modo, como a realização prática do direito está ligada à argumentação. Não é? À argumentação. Por exemplo, os debates ou os diálogos judiciais são uma ilustração viva, mas não são a única, desta busca das soluções jurídicas através dos usos de argumentos. E, portanto, aqui trata-se sobretudo disso, ver quais são os argumentos que se podem aduzir, não é, no diálogo judicial. Naturalmente, expondo a posição de variadíssimos autores, não é, sobre a retórica em geral, sobre a dialética em geral, e designadamente sobre a retórica, a chamada retórica jurídica ou judicial, e a dialética jurídica. Termino aqui com um breve apontamento, não deixando de algum modo, expressar a minha frustração por não ter ocasião, digamos, de explicitar aqui alguns tópicos que têm tanto que se lhe diga e em que eu gostaria verdadeiramente de dialogar com o autor, o professor Brás Teixeira. E concluo com uma nota que tem alguma coisa digamos, de pessoal, no sentido de que reflete uma opção pessoal. Eu tenho entendido, modestamente, que o direito deve ser visto e compreendido à luz de uma atitude realista. Isto é, eu tenho, de algum modo, procurado ser fiel a uma lição, que é a do realismo jurídico clássico, para o qual o direito é, sobretudo, aquilo que é justo, o objeto da justiça. Não é? Porque de direito fala-se em muitas acessões. Há várias acessões do termo direito. Na perspectiva que eu procuro ser fiel, este conceito de direito, que é um conceito analógico, tem várias acessões. Digamos, a acessão primordial, segundo a lição clássica, que vem de Aristóteles, passa pela experiência jurídica romana e também pela lição tomista, o direito é primordialmente o justo, o objeto da justiça, aquilo que é justo, não é? Bom, e depois, portanto, o direito é igual àquilo que é justo. E há outras acessões do direito. O direito também são as normas e as leis, é o direito em sentido normativo, mas o direito não se confunde com a lei. A lei é um instrumento da realização prática do direito. E o direito é também, como há pouco dizia, o direito que se traduz nas decisões dos juristas, dos jurisprudentes. Não é? Ora bem, aquilo que eu queria deixar aqui como a nota final é, primeiro, para definirmos uma metodologia jurídica realista, temos que partir de um conceito realista do direito. Só é possível falar de método jurídico a partir de um conceito realista de direito. Se eu não sei o que é o direito, não posso definir corretamente nem a hermenêutica, nem a retórica, nem a dialética, nem posso definir sequer corretamente os sistemas de conhecimento do direito, a filosofia do direito, a ciência do direito, etc. Preciso de partir desse conceito. E aí, volto ao ponto de partir. A culminação do direito está na determinação
concreta daquilo que é justo. E é em torno destas realidades que se pode tratar a razão jurídica prática. É em torno destas realidades que se pode definir o que é a razão jurídica e o método jurídico. O método jurídico, fala-se de método jurídico justamente a propósito da interpretação, a propósito da argumentação, a propósito da organização do saber jurídico, quais são as formas de saber acerca do direito. Encerro com esta nota, que é também uma menção que faço questão de fazer. Um dos grandes metodólogos contemporâneos, inspirado no realismo jurídico clássico, faleceu o ano passado. Era um espanhol, que era um senhor, morreu carregado de sabedoria. Chamava-se Juan Vallée de Goitizeau. Escreveu vários volumes, grossos como dicionários, exatamente para definir a metodologia do direito, entendendo a metodologia da ciência, a metodologia da determinação concreta do direito, a metodologia das leis, para definir esses vários aspectos de realização prática do direito a partir do direito como coisa justa. O direito é a coisa justa. Chamava-se Juan Vallée de Goitizeau. Convivendo com ele aqui há anos, num colóquio em Córdoba, em que estava presente a sua mulher. A mulher de Juan Vallée de Goitizeau, essa senhora ainda é viva, queixava-se de que o marido nem sempre a queria acompanhar nas obrigações sociais, enfim, e contava ele, portanto, a senhora presente, a minha mulher queixa-se muito. Vejam bem, já chegou a dizer-me, e eu ódio tua metodologia. Eu tenho ódio à tua metodologia. Porque ele sempre que ela dizia, estou a acabar o volume sobre a determinação concreta do direito, ou sobre a metodologia das leis, ou a metodologia da ciência. Pois bem, a minha mulher não deixa assim, vamos fazer. Ainda agora. E eu ódio a tua metodologia. E com esta termino.